Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o mais velho casou-se, e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva, e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes, no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do coração de Deus. Que a paz infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, o abraço materno da Virgem Maria e a luz radiante do Espírito Santo estejam, neste exato momento, entrando aí na sua casa, varrendo toda tristeza e enchendo seu coração da mais pura esperança. É uma alegria imensa, um verdadeiro presente do céu, podermos estar juntos mais uma vez para meditar essa palavra de Deus, que é o nosso sustento, a nossa força e a bússola que não nos deixa perder o rumo no meio das tempestades da vida. Meus irmãos amados, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma daquelas situações em que tentam colocar Jesus contra a parede. O texto diz que alguns saduceus vieram conversar com ele. Mas quem eram esses saduceus, minha gente? Eles eram um grupo de religiosos, gente estudada, da elite da época, mas que tinham um defeito terrível: eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na vida eterna. Para eles, a vida era só isso aqui: nascer, sofrer, trabalhar, pagar imposto, ficar doente e morrer. Acabou. E para tentar ridicularizar Jesus e provar que a vida eterna era uma ilusão, eles inventam uma história absurda, quase uma novela, sobre uma mulher que ficou viúva 7 vezes, casando-se com 7 irmãos diferentes. Aí eles perguntam, com tom de deboche: mestre, lá no céu, quando todo mundo ressuscitar, de quem ela vai ser esposa, já que foi casada com 7? Meus filhos, prestem muita atenção na resposta do mestre, porque ela muda a nossa forma de enxergar as nossas dores de hoje. Jesus olha para eles, com aquela paciência divina, e diz: vocês estão muito enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. No céu, as pessoas serão como os anjos. Lá não haverá casamento. Sabe o que Jesus está dizendo para aqueles homens e para nós hoje? Ele está dizendo: parem de tentar medir o céu com a régua da terra. Os saduceus queriam que o céu fosse apenas uma continuação dos problemas, das leis e das burocracias deste mundo. Mas Jesus nos garante que a eternidade é uma realidade infinitamente superior. É como se uma lagarta, rastejando no chão, tentasse entender como é o voo de uma borboleta. Não dá para comparar. No céu, o amor que você tem pela sua família será purificado, será perfeito. Ninguém vai ser dono de ninguém, porque todos nós seremos preenchidos plenamente pelo amor absoluto de Deus. Mas a grande lição deste Evangelho, o tesouro que Jesus quer depositar no seu colo hoje, está na última frase. Ele diz: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Minha gente, quantas vezes nós vivemos como se fossemos mortos-vivos? A sociedade de hoje está adoecendo porque perdeu o olhar para a eternidade. Tem gente que acorda de manhã sem esperança, arrastando os pés, com o coração paralisado pela depressão, esmagado pela ansiedade, sufocado por dívidas e por problemas no casamento, achando que a vida se resume a esse sofrimento sem fim. Tem pessoas que perderam a alegria de viver porque enterraram a sua fé junto com alguém que amavam muito no cemitério. Meu filho, minha filha, escute com o coração: o seu Deus é o Deus da vida. Aquele seu ente querido que partiu, aquela mãe que faz tanta falta, aquele filho que Deus recolheu, eles não desapareceram no nada. Eles estão vivos em Deus. E se Deus é o Deus dos vivos, Ele não quer te ver morto por dentro aqui nesta terra. Ele quer ressuscitar a sua esperança hoje. Ele quer arrancar as ataduras da tristeza que amarram a sua alma.
Não se prenda ao pessimismo. Não meça o seu futuro pelo tamanho da sua dor no presente. Se hoje você está sofrendo com uma doença grave, com o desemprego, com um casamento que parece morto, lembre-se do poder de Deus. Aquele que tem o poder de nos dar a vida eterna também tem o poder de ressuscitar a paz na sua casa agora, de curar o seu corpo e de abrir uma porta onde não havia parede. Confie. Erga sua cabeça, enxugue as suas lágrimas e decida viver. Nós somos cidadãos do céu, e a nossa pátria definitiva é a glória de Deus. Coragem, meus amados. O nosso Deus é o Deus da vida. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, vencedor da morte e Senhor da vida eterna, nós nos colocamos agora diante da Tua presença real, maravilhados com a Tua palavra e constrangidos pela Tua sabedoria. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te louvamos porque não somos filhos do acaso, não fomos criados para o desespero e nem o nosso destino final é um túmulo frio. Nós somos filhos amados do Pai, criados para a eternidade, feitos para brilhar como estrelas no Teu reino celestial. Nós Te pedimos perdão, amado Mestre, por todas as vezes em que agimos como aqueles saduceus. Perdoa-nos, Senhor, quando a nossa fé enfraquece, quando nós duvidamos do Teu poder e achamos que os nossos problemas são maiores do que a Tua graça. Perdoa as vezes em que olhamos para a vida apenas com os nossos olhos humanos, focados apenas no dinheiro, nas conquistas passageiras, nas dores deste mundo, e nos esquecemos de olhar para o céu. Purifica, Jesus, o nosso coração de toda a falta de fé, de toda a descrença e de todo o pessimismo que o inimigo tem tentado plantar nas nossas mentes. Lava-nos com o Teu sangue precioso. Olhai por nós, Senhor, porque estamos cansados. Tu és o Deus dos vivos, mas muitos de nós, Senhor, estamos mortos por dentro. Nós Te apresentamos, nesta hora de forte clamor, todos os Teus filhos e filhas que estão sofrendo com a doença terrível da depressão. Olha para esse irmão, para essa irmã que perdeu o brilho nos olhos, que não tem mais força para sair da cama, que sente um vazio escuro e doloroso no peito. Jesus, Tu que és a própria vida, sopra o Teu Espírito Santo sobre essas mentes agora. Expulsa todo espírito de morte, de suicídio, de tristeza profunda. Acalma os corações que batem descompassados pelas crises de ansiedade, pela síndrome do pânico. Que a Tua paz, que ultrapassa todo entendimento humano, seja o remédio a curar o nosso sistema nervoso e a nos devolver a alegria de viver. Nós clamamos, Senhor, ressuscita a nossa saúde mental e emocional. Nós Te suplicamos, Deus de poder e de misericórdia, pelas curas físicas. Passa agora pelos leitos de hospitais, entra naquelas UTIs onde os médicos já disseram que não há mais o que fazer. Toca, Senhor, naqueles que estão definhando por causa de um câncer, de dores crônicas, de enfermidades raras. Se é para a glória do Teu nome e para o bem das nossas almas, arranca pela raiz toda a doença dos nossos corpos. Nós declaramos que Tu és o Senhor dos vivos, e o nosso corpo é templo do Teu Espírito. Liberta-nos da dor, dá-nos força na fraqueza e sustenta os que carregam cruzes pesadas na saúde. Senhor, nós Te apresentamos também as nossas famílias. Olha para os casamentos que estão frios, sem vida, destruídos pela mágoa, pela falta de perdão e pelos vícios. Nós Te pedimos, Jesus, sopra a Tua vida sobre esses lares. Onde houver ódio, que renasça o amor. Onde houver separação, que aconteça a reconciliação. Liberta os nossos jovens das garras mortais das drogas, do álcool, da criminalidade e das ilusões desta sociedade distante de Ti. Quebra as correntes do mal que tentam aprisionar os nossos filhos. Nós consagramos a nossa descendência a Ti, para que andem nos Teus caminhos e sejam luz neste mundo. Nós Te pedimos, Mestre do Consolo, por todos aqueles que choram a perda de seus entes queridos. Enxuga as lágrimas das mães que perderam filhos, das viúvas, dos órfãos. Dá-lhes a certeza inabalável de que a morte não é o fim, mas a porta de entrada para o Teu abraço. Que a esperança da ressurreição seja o curativo para a saudade que sangra no peito. Senhor da vida, entregue em Tuas mãos os desempregados, os endividados e todos os que sofrem por falta do pão de cada dia. Abre as portas da providência,
devolve a dignidade do trabalho e não nos deixe faltar o necessário. Ensina-nos a viver com o coração desapegado das coisas da terra, sempre apontado para as coisas do alto. Nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti, e nós Te entregamos inteiramente as nossas vidas. Fica conosco, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, que injeção de ânimo e de vida nova o Senhor nos deu hoje. A grande verdade que deve ficar gravada a fogo no seu coração é esta: nós servimos a um Deus que é especialista em transformar finais tristes em começos gloriosos. Deus não é Deus de mortos, Ele é o Deus dos vivos. Portanto, sacuda essa poeira da tristeza, não aceite o papel de derrotado que o mundo quer te dar, e caminhe com a cabeça erguida, porque o céu é o seu destino. Agora, minha gente, eu convido você a ser um missionário da vida. Quanta gente precisa ouvir essa palavra hoje, gente que está desesperada, pensando em desistir de tudo. Por isso, clique agora no botão de inscrever-se aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas orações, e faça a sua parte espalhando essa luz. Compartilhe este vídeo. Mande no grupo do WhatsApp da sua família, para os amigos, seja um anjo da esperança na vida de alguém hoje. E para selar o seu compromisso com a vida e com Jesus, desça aqui nos comentários e escreva bem forte, como uma profissão de fé: Senhor, Tu és o Deus dos vivos. Escreva lá, declarando que a vida de Deus habita em você. Um conselho prático, de pai, para a sua semana: não viva como um morto-vivo. Escolha viver intensamente esses dias. Ligue para alguém que você ama e não fala tempo. Dê um abraço demorado em quem mora com você. Agradeça a Deus ao abrir os olhos de manhã. Valorize a vida que o Senhor te deu hoje. Fiquem na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus filhos. Vivam com alegria. Um abraço bem apertado no coração de cada um e até o nosso próximo encontro de fé. Fiquem com Deus.